Olha, meu nome é Nivaldo Santana, eu sou da área sindical, sou dirigente do PCdoB e atuo também na CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Os companheiros e companheiras da União da Juventude Socialista, o JS, me pediu para fazer uma palestra sobre um período extremamente rico da vida nacional. O tema da nossa palestra de hoje é da ilegalidade à redemocratização, o papel dos comunistas na luta democrática. Eu vou fazer um recorte aqui no tempo de 1974 até o início dos anos 90. Como vocês que estão participando do curso apreenderam bem, o Brasil viveu um período tenebroso de ditadura militar de 1964 até 1985. Foram 21 anos de regime militar no nosso país, de negação das liberdades, de perseguição política, repressão, exílio e muitas mortes. Eu vou pegar um período que é a segunda metade da ditadura militar, no ano simbólico de 1974. O que aconteceu de relevante em 1974? Em 1974, como vocês sabem, a ditadura permitia a existência apenas de dois partidos políticos. A Arena, que era o partido de sustentação do regime militar, e o MDB, que era uma oposição consentida. Outros partidos, como o Partido Comunista do Brasil, estavam proibidos de funcionar, estavam na ilegalidade. O Brasil vivia um processo de bipartidarismo forçado. Muitos diziam de forma irônica que a Arena era o partido do sim, senhor, e o MDB era o partido do sim. Mas, mesmo assim, o MDB, como oposição, ele também tinha um núcleo mais combativo, mais avançado, que chamava Tendência Popular. Pois bem, em 1974, houve eleições no Brasil para deputado estadual, deputado federal e o Senado, e o MDB, que era o partido da oposição, mesmo sendo oposição consentida, conquistou uma grande vitória. Foi uma vitória arrasadora no Brasil inteiro. Por que foi conquistada esta vitória? Porque houve debate na televisão, o MDB podia se pronunciar falando da falta de liberdade contra o AI-5, que era um ato institucional que consolidava o regime ditatorial no país. Tinha o Decreto-Lei 477, que proibia o funcionamento das entidades estudantis, qualquer tipo de atividade, perseguição a sindicalistas e qualquer tipo de oposição mais avançada. Com essa grande derrota, foi uma eleição certamente plebiscitária, o regime militar viu que a terra começou a tremer nas suas bases, já que o regime não tinha o respaldo popular. Para evitar novas derrotas eleitorais, o regime adotou duas medidas importantes nesse período. Primeiro, foi a chamada Lei Falcão. A Lei Falcão era um ministro Falcão, na época, que mudou a forma de realização das eleições. Era proibido ter debate político, os candidatos apresentarem as suas propostas. A Lei Falcão só permitia publicar uma foto do candidato e uma pequena biografia. Não podia falar da sua opinião sobre a situação do país. E a outra medida que o governo adotou também foi a chamada criação dos senadores biônicos. Um terço
dos senadores no Brasil deixou de ser eleito diretamente e passou a ser indicado pelo próprio governo. Então, esse ano de 1974, que é justamente 10 anos de ditadura, a metade da ditadura, mostrou que começou a ter uma rachadura nos alicerces de sustentação do regime militar. Do ponto de vista político, o Partido Comunista do Brasil defendia, a partir de 1975, uma plataforma básica que tinha 3 itens fundamentais. Era a tríplice bandeira que o PCdoB defendia. Primeiro era a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição, uma Constituição democrática no nosso país. A outra medida era a anistia ampla, geral e restrita, para libertar os presos políticos, para permitir a volta de patriotas, democráticas e revolucionários que estavam no exílio, para você reorganizar a vida política nacional sem exclusão de lideranças políticas importantes. E a outra medida era o fim dos atos e leis de exceção, que eram medidas draconianas que impediam o livre exercício de liberdades democráticas básicas. Então, essas eram as 3 bandeiras que o PCdoB defendia. No ano de 1976, aconteceu um fato muito relevante na história política dos comunistas, que foi em dezembro de 1976, logo depois das eleições municipais, numa casa no Alto da Lapa, aqui em São Paulo, na rua Pio XI, houve uma chacina, onde a ditadura invadiu uma residência, onde o Partido Comunista estava realizando uma reunião e liquidou os que estavam presentes, prendeu muita gente. Esse episódio entrou na historiografia nacional como a chacina da Lapa, que provocou uma grande baixa no partido em 1976. Vamos pular agora para 1977. Esse curso é dirigido principalmente para a juventude, da União da Juventude Socialista. Em 1977, começaram as grandes mobilizações estudantis. Foi um período riquíssimo da vida do nosso Brasil, de grandes lutas de resistência, luta pelo fim do regime militar em defesa da democracia. Teve uma primeira grande passeata depois da ditadura, que foi uma passeata na USP, na Universidade de São Paulo, que quem conhece São Paulo, a USP fica no bairro do Butantã, a Zona Oeste. Então, a passeata ela foi do bairro do Butantã até um bairro vizinho chamado Pinheiros. Essa passeata, na prática, deflagrou um processo de grande mobilização estudantil que depois se espalhou para o Brasil inteiro. A luta dos estudantes foi uma marca importante da resistência contra a ditadura, com a participação muito grande dos comunistas. Houve, nesse mesmo ano de 1977, em 22 de setembro, houve uma plenária da UNE, no Teatro da PUC aqui de São Paulo, o TUCA, o Teatro da Universidade Católica, que foi invadido pela polícia. Na época, o secretário de Segurança Pública de São Paulo era o coronel Erasmo Dias, que dirigiu pessoalmente essa ocupação. Houve tortura, bomba, 800 estudantes foram presos, e essa invasão da PUC hoje está imortalizada. Quem for ao Teatro do TUC em São Paulo vai ver que aquele teatro tem as paredes que mantém até hoje as marcas daqueles ataques. Então, foi uma luta importante, mas a resistência continuou. No dia 29 de maio, em Salvador, a UNE conseguiu realizar o seu Congresso Nacional, foi o primeiro congresso no período
da ditadura mais aberta, foi o 31º Congresso, que elegeu um estudante baiano, que foi o Rui César, presidente da ONU. Isso, falando hoje, pode até parecer que foi um congresso comum, mas debaixo da ditadura, de tanta repressão que a une na ilegalidade, esse foi um acontecimento histórico que deve entrar como um marco importante na vida do movimento estudantil. Nós tivemos também, em 79, foi a aprovação da Lei da Anistia, que permitiu a volta de grandes líderes políticos nacionais que estavam no exílio. Vou citar alguns exemplos: o Miguel Arraes, o Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, e no caso do Partido Comunista do Brasil, o João Amazonas. O João Amazonas voltou em novembro de 1979, João Amazonas voltou para o Brasil e, na chegada dele aqui no aeroporto de Congonhas, ele foi recepcionado. O saguão do aeroporto de Congonhas estava lotado com comunistas, patriotas e representantes do Comitê Brasileiro pela Anistia, e teve um episódio dramático. O João Amazonas saiu no aeroporto de Congonhas, ele ia se dirigir para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, no centro da cidade, para fazer uma palestra, receber as boas-vindas do maior dirigente, na época era o secretário-geral do Partido Comunista do Brasil. Só que no percurso do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, até o Sindicato dos Metalúrgicos, que é o centro, um dirigente nacional do Partido Comunista do Brasil, Diógenes Arruda, teve um infarto fulminante e faleceu. O falecimento dele acabou suspendendo a manifestação, criou uma situação difícil. Teve um velório, até o velório do Diógenes Arruda depois foi em passeata no dia seguinte, no sepultamento, no cemitério em Pinheiros, aqui na capital de São Paulo, e pela primeira vez, em 1979, o PCdoB fez uma publicação do Comitê Central, fez feito uma panfletagem na passeata que conduziu o corpo do Diógenes Arruda até o cemitério, com material próprio do partido, honrando a memória, a militância, a trajetória heróica do Diógenes Arruda. Então, esse foi um período riquíssimo no nosso país. Um outro fato importante que nós devemos destacar é que, a partir de 1978, o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, começou a ressurgir no país. O Partido Comunista do Brasil, mesmo pequeno, vítima de dura repressão, perdeu muitos quadros na guerrilha do Araguaia, a sua direção principal estava no exílio, ele vivia um processo de reorganização. Mesmo em 79, o partido não era legalizado, mas ele criou um jornal de massas, chamado Tribuna da Luta Operária. Esse jornal também é de 1979, e ele servia para divulgar as propostas políticas do Partido Comunista. Propostas que tinham alguns eixos: a defesa da democracia, o fim do regime, a defesa da Constituinte. E nesse movimento, o movimento estudantil, em 77, que teve muita força, em 1978, ocupa um protagonismo político importante no Brasil as greves operárias e de outras categorias de trabalhadores. A primeira greve importante, depois de 1968, que teve greve em Osasco e Contagem, foi a greve na Scania, no ABC. Essa greve deflagrou um movimento grevista que se espraiou por todo o país, e é um marco histórico também. Tinha um apoio político do PCdoB, que apoiava as greves, apoiava as mobilizações, embora a nossa inserção sindical nesse período fosse muito pequena, mas o partido sempre apoiando a luta dos estudantes, a luta do povo, a luta dos trabalhadores, a defesa da democracia. Esse movimento também
tem o seu aspecto político. Em 1978 teve eleições, e é importante fazer esse recorte, porque em 1978, mesmo na legenda do MDB, os comunistas elegeram o primeiro parlamentar depois da década de 40 do século passado, que foi um operário metalúrgico, trabalhador da Calói, aqui na Zona Sul de São Paulo, que foi o Aurélio Pérez, que foi o primeiro dirigente do PCdoB que ocupou o parlamento, foi o primeiro deputado federal, mesmo em outra legenda, mas ele era um membro do Partido Comunista. Em 1981, nós tivemos também um acontecimento na área sindical importante, que foi a CONCLAT. Agora, aqui no dia 7 de abril de 2022, eu estou até com a roupa aqui da CONCLAT, nós tivemos uma nova CONCLAT esse ano, mas a primeira CONCLAT legalizada e permitida foi em 1981. Essa CONCLAT, ela buscava construir uma agenda para os trabalhadores, a criação de uma central sindical. Na época, houve uma divisão, uma parte da CONCLAT se criou a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, em 1983, o Partido Comunista do Brasil, os sindicalistas identificados com o partido, formaram um campo político em torno de uma articulação sindical que gerou a CGT em 1986, mas em 1988, é um acontecimento importante, 9 de abril de 1988, o partido impulsionou a criação da corrente sindical classista. A corrente sindical classista é um embrião político que desembocou, já nos tempos recentes, na Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. A corrente sindical classista foi uma organização independente durante um certo período, atuou na CUT e depois ajudou a impulsionar a criação da CTB, só para a gente ter esse retrato. Em 1982, para dar uma pequena recuada, o partido conseguiu eleger 4 deputados federais na legenda do PMDB. Foi o Aurélio Pérez, Haroldo Lima, da Bahia, Aurélia de São Paulo, Haroldo Lima da Bahia, recentemente falecido, o Aldo Arantes de Goiás e o Guedes de Minas Gerais. Então, o Partido Comunista do Brasil, desde essa época, procurava atuar nas 3 frentes fundamentais. Nas frentes de massa, movimento estudantil, movimento comunitário, movimento popular, movimento sindical, procurava também atuar no parlamento. Como o partido não era legalizado, o PCdoB, durante um certo período, se abrigou na legenda do MDB, que depois virou o PMDB. E nós tivemos também um grande movimento popular nesse período, que foi o movimento contra a caristia. O movimento contra a caristia, que pegava uma questão central na época, que eram as condições precárias de vida, a pouca renda, a caristia, a inflação alta, o endividamento do país, e o movimento contra a caristia teve uma grande força, um grande desenvolvimento. Então, essas frentes de luta sempre teve uma atuação forte do PCdoB, mesmo na ilegalidade, mesmo com uma inserção relativamente pequena pelas restrições legais que sofria, o partido atuava em todas essas áreas, procurava atuar de forma mais ampla e sempre defendendo a união dos brasileiros para derrotar a ditadura. Essa política de frente ampla, de procurar ter unidade na diversidade, incorporando vários fatores, é uma linha comum na trajetória do país. Mesmo hoje, como o PCdoB defende a frente ampla para isolar e derrotar o Bolsonaro, nós podemos dizer que isso é um acúmulo político, teórico e prático de uma linha que o PCdoB vem desenvolvendo em todo esse período. Uma outra luta
fundamental e que teve na juventude um papel protagonista foi em 1984, quando explodiu no Brasil inteiro a campanha das diretas já. A campanha das diretas já foram milhões de pessoas, fundamentalmente, principalmente de jovens, que ocuparam as ruas, as praças no Brasil na luta pelas diretas já. Queria acabar com o regime militar, realizando eleições diretas e não a sucessão de generais no poder que eram realizados através do chamado colégio eleitoral. Foi uma grande batalha, a campanha do fora, a campanha da defesa da direta já, fora a ditadura, regime militar, foi uma campanha fortíssima, gerou grandes lideranças políticas que se destacaram nesse período. A campanha da direta já, nesse mesmo período, em 84, foi o período em que foi fundada a União da Juventude Socialista. Anteriormente, o Partido Comunista do Brasil organizou a juventude numa entidade denominada JUDEPRO, que era Juventude Democrática Progressista, no movimento estudantil. As tendências do partido era a tendência caminhando, que depois virou viração, mas a UJS representou um salto de qualidade na intervenção do partido no movimento juvenil, respeitando a independência, a autonomia da UJS, mas procurando orientar politicamente essa juventude que atua principalmente entre os universitários, secundaristas e também em outras áreas. Então, o movimento das diretas foi o ápice da grande mobilização que ocorreu no Brasil, aglutinou amplos setores políticos e sociais, mas quem protagonizou todo esse processo foi, sem dúvida nenhuma, a juventude. A eleição das diretas não conseguiu aprovar, na época era chamada de emenda Dante Oliveira, que era uma emenda que ia garantir eleições diretas, mas aí o partido taticamente teve uma agilidade política para se reposicionar e defender a participação no colégio eleitoral. O colégio eleitoral teve uma disputa entre o Tancredo Neves e o Sarney, que era a chapa ampla da oposição, e o Paulo Maluf, que era a chapa de continuidade do regime militar. Com a vitória da chapa Tancredo e Sarney, Tancredo acabou não assumindo a presidência porque foi vítima de uma doença que acabou ceifando a sua vida. O Sarney é que foi o primeiro presidente dessa transição da ditadura para a democracia. Foi um período importante, o partido se organizou também, criou a UNEGRO, a UDM, já atuava na UNE, na UBS, já tinha uma atuação importante na área sindical, na corrente sindical classista e no parlamento. Em 88, fruto dessa vitória no colégio eleitoral, nós tivemos a Assembleia Nacional Constituinte. A Constituinte foi um debate político importante, teve grande mobilização, a elaboração da nova Constituição do Brasil. Foi um marco significativo, uma verdadeira ruptura do Brasil com o período ditatorial anterior. A Constituição a eleição foi em 86, houve debates, mobilizações e pressão de estudante, de juventude, movimento sindical, movimento comunitário, as forças políticas, tinha os blocos progressistas, tinha o bloco mais conservador, mas ao fim e ao cabo nós conseguimos um grande avanço com a chamada Constituição Cidadã de 1988, uma Constituição. O presidente da Assembleia Constituinte era o deputado federal Ulisses Guimarães. Eu até indico para vocês procurarem no YouTube o discurso do Ulisses Guimarães, que era um liberal democrático, líder da oposição consentida do MDB, depois PMDB, mas a gente ouvindo o discurso dele, dizendo da Constituição Cidadã, demonstra a ruptura política fundamental e o acerto tático do PCdoB,
que participou da campanha das diretas e, ao contrário de outras correntes que se abstiveram de participar do colégio eleitoral, os comunistas participaram do colégio eleitoral porque mudou a forma de luta, mas o conteúdo era o mesmo, que era derrotar a ditadura em outro ambiente. Foi uma vitória política importante, nós criamos a nova Constituição, o Brasil inaugurou um período democrático significativo, legalizou o partido, ou todos os partidos foram legalizados, o Partido Comunista do Brasil passou a atuar de forma legal, à luz do dia, já está desse período do fim do regime militar, participou da Constituinte enquanto legenda própria, além dos parlamentares que participaram da Constituinte, o dirigente maior do PCdoB na época, João Amazonas, esteve lá direto, então isso foi um marco importante. Então nós podemos dizer que nesse período de 1974 até 85, são 11 anos, foi um período de grandes lutas, foi um período extremamente rico, extraordinário, do ponto de vista da mobilização, dos debates, as grandes discussões políticas. O PCdoB foi crescendo bastante nesse período, consolidou a sua participação hegemônica nas entidades estudantis, avançou bastante a sua atuação no movimento comunitário e conseguiu crescer de forma significativa também no movimento sindical. Tinha uma participação incipiente, mas em pouco período conseguiu um grande crescimento. E um partido também que passou a atuar de forma expressiva na luta institucional, elegendo deputados federais, deputados estaduais, vereadores e cumprindo aquele processo de acumulação de forças de um partido revolucionário de esquerda que define um projeto novo de desenvolvimento para o nosso país, que tem uma visão renovada de construção do socialismo, respeitando as particularidades do nosso país, sem seguir modelos, mas procurando elaborar, do ponto de vista teórico, programático e político, as suas propostas a partir da realidade nacional. Esse período foi extraordinário, foi um período significativo, um período de transição à parte final da ditadura com a redemocratização do país. A redemocratização era o meio necessário para procurar avançar as ideias do PCdoB. Mas nós sabemos que a luta política continua intensa, nós vivemos grandes vicissitudes históricas nesse país, avanços democráticos, retrocessos, a chegada da agenda neoliberal no nosso país, com ataque à soberania, aos direitos, às restrições democráticas, mas esse período de meados da década de 70, com ditadura até a redemocratização e o início dos anos 90, sem dúvida nenhuma, foi um dos momentos mais ricos do ponto de vista político do nosso país, e o PCdoB, um partido com 100 anos de vida, nesse período que era muito pequeno, sua direção voltou do exílio, estava se reconstruindo, mas ele conseguiu se organizar, se mobilizar, ter um protagonismo político importante e ser muito respeitado pelas suas ideias, pelo seu programa e pela sua prática, onde combina combatividade com amplitude, combina a defesa dos interesses fundamentais da classe que lhe dá origem, que é a classe dos trabalhadores, mas também com a defesa da soberania, da democracia do nosso país. Então, essa é a contribuição que eu quero dar aqui. Parabenizo a União da Juventude Socialista pela realização desse curso. Muito obrigado e um grande abraço.